Shalom, shalom, glória a Deus por mais esse vídeo, por esse canal Start com Deus. Eu sou a pastora Anúbia do Rodrigo e estou com a minha amiga aqui. Missionária Rosilene do Marcos. É um prazer estar aqui. E nós estamos aqui para edificar a sua vida com essa mensagem. Rosilene, nós vamos falar de que hoje? Vamos falar sobre 3 mulheres da Bíblia. Vamos falar os assuntos a ser abordados, o que devemos seguir e o que não devemos seguir. Legal. Então, a primeira mulher é Mical, não é isso, missionária? Exatamente. Então, está em 2 Samuel 16, que diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. No versículo 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos servos, como sem vergonha, e descobre qualquer dos vadios? Forte. É difícil, é muito forte. Ela jogou um balde de água fria em cima do marido, né? Porque Davi, ele não fez festa quando ele virou rei. Mas quando ele foi buscar a arca, que simboliza a presença de Deus ali em Jerusalém, ele fez festa, ele dançou, ele contagiou todo mundo com aquela alegria, porque a presença de Deus, muitos e muitos anos não estava mais ali. Então todos bailaram, todos se alegraram, ele abençoou a todos. E aí finalmente ele vai para sua casa, esperando que a esposa recebesse ele com a mesma alegria que os servos e as servas receberam. E quando ele chega para abençoar a casa dele, o que ele encontra? Uma mulher brava, bicuda e falando com ele com ironia. Chamando ele de vadio, em algumas traduções, sem vergonha. É incrível, eu fico imaginando você chegar dentro da sua casa depois de uma grande festa, adorando ao Senhor, em vez da pessoa que está lá te esperando, ter a mesma motivação, te abraçar. Está feliz, Está feliz, a pessoa vai e acaba, né, com a sua motivação, joga um balde de água fria em você. O mais interessante que eu estava até conversando com a pastora Anúbia sobre essa situação dessa Mical. Olhando assim, dá a impressão que ela é uma mulher amarga. E eu fui pesquisar sobre ela, por que ela agiu daquela maneira. Talvez ela estivesse com ciúmes das servas. Pode ser. Pode ser? A Bíblia não diz que estava, mas talvez ela estivesse. Vamos, assim, voltar ao tempo, né, pastora fazer uma Núbia? analogia. Exatamente como estava a mente de Mical naquele momento, em vez dela triunfar, comemorar. Se alegrar com seu marido, Se alegrar, né? com o seu marido, num momento tão importante como aquele para o rei Davi. Eu fui estudar lá atrás sobre a vida de Mical. E lendo a palavra do Senhor, eu descobri o quanto essa moça, essa mulher, teve feridas internas. Primeiro, os ciúmes do pai. Ela aguenta os ciúmes do pai contra o próprio marido, contra o genro, né? O genro dele. E o que o pai fez com ela, né? O pai queria usar ela como isca. Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Ali ele quer usar ela como laço para atrair Davi. Já no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 11, ela vai contra o pai e ela salva o marido. Davi escapou pela janela, através dela, né? Vamos porque dizer ela igual. Foi lá, avisou ele que ele tinha que fugir aquele dia, porque senão ele ia amanhecer morto. Por quê? Porque ela o amava. Nós vemos uma mulher aqui amarga. Já lá atrás você vê uma mulher que amava ele a ponto de ir contra o rei, contra o próprio pai. E proteger. E proteger o seu marido. E aqui ela está com uma atitude completamente ao contrário do início de tudo. E aí eu continuei pesquisando, lendo a palavra de Deus e descobrindo, aliás, não descobrindo, pelo fato de Saul perseguindo
Davi fugiu e Davi ficou muitos anos fora. O próprio pai pega e dá Davi a Mical para outro homem, sendo casada com Davi. Imagina a situação do coração dela. Ela ama um homem, o pai vai dar ela para outro marido. E naquela situação difícil, depois Saul morre, aí Davi herda o trono. E ali ele manda buscar Mical novamente para ser esposa. Aí vem o outro esposo, né? Segundo o livro de Samuel, que nós estávamos lendo aqui, capítulo 3, versículo 15, está por ali, chorando atrás dela, desesperadamente chorando. Mas aquele homem não tinha como lutar contra um rei também. Eu imagino que Mical já tinha sarado de suas dores. Mas Davi reivindicou ela porque ele matou 100 filisteus. E ele ganhou ela, trouxe sem prepúcio para o pai. Então ele amava ela também, porque senão ele não tinha mandado chamá-la de volta. Não foi por orgulho. Mas ela ficou para lá e para cá. Quer dizer, no braço de 3 homens. O pai jogou, Davi teve que fugir, depois o pai joga para outro homem. Então eu imagino as sequelas que ficou dentro do coração dessa mulher. Ela não era mais a mesma. Ela era mais a mesma? Não tinha como. Não era mais. Não tinha como. Então tem situações que tiram um pouco da nossa inocência, da nossa alegria, né, missionária? Exatamente isso. E agora, no grande dia de triunfo do seu marido, ela não triunfou com ele. Por quê? Aonde eu quero chegar sobre essa mulher? Sobre muitas mulheres que deixam seu passado amargo a não deixar viver uma felicidade no presente. Eu sempre falo em algumas ministrações que mágoas do passado é como levar um morto nas costas. Sim. Aonde você vai, você leva um morto, né? Nas suas costas. Você não se livra daquilo. Se você não se livrar do passado, aquilo que afligiu você, traumas e feridas, essas feridas cegam você como cegou Mical. Mical, ela estava totalmente cega, porque ela não conseguiu enxergar a alegria espiritual de todo o povo de Deus que estava ali bailando alegre. Ela foi a única que não se alegrou, nem perguntou da arca, nem falou da presença de Deus. Ela já foi criticando, porque lendo aqui, ela reprova ele porque ele tirou a túnica real de rei, ficou com a túnica de baixo mais simples, para que ele se envolvesse com o povo. O que ele quis dizer? Eu nunca me esqueci da onde Deus me tirou, de trás das malhadas. Davi subiu ao trono e não mudou. Bem interessante. Ela não conseguia mais, por causa das feridas, trazendo para nossos dias de hoje, enxergar aquele homem simples que estava sentado no trono, de que nunca esqueceu suas raízes. Você, mulher, o que nós devemos aprender com Mical? A não fazer, né? A não fazer. Deixar nossos traumas, nossas feridas, ou uma traição que você sofreu e você resolveu a perdoar, mas vai conviver. Você vai convivendo. Punindo. Esfria. Na briga joga, né? A gente fala na cara. Faz birra. É que mulher guarda, né? Mulher guarda, né? Mulher, ó. Não sei você, eu sou mulher, ela também, né? Mas eu acho que você deve ser igual, parecida. Ela tem um guarda-roupa com um monte de gavetas. Exatamente. E nessas gavetinhas ela vai guardando alguns sentimentos que não é bom. Que afeta o relacionamento. E no presente. O que você tem que fazer, mulher? Aquilo que eu aprendi. Eu já tive muitas mágoas do passado que me atrapalhavam eu ser feliz no presente. Eu fui aos pés do Senhor, porque psicólogo não conseguia tirar, medicação não conseguiu tirar, porque eu cheguei a isso, mas eu fui lendo a palavra de Deus e ela foi me influenciando e me libertando. Glória a Deus. E eu deixei os traumas do passado e vivo o presente. Glória que você a Deus. possa viver o presente. Nós declaramos sobre a sua Exatamente vida. Viva isso. o hoje, o presente, em nome do Senhor Jesus. Esquece o que passou. Se você resolveu perdoar, perdoa. Faça como Jesus. Exatamente. Jesus, ele fala na palavra dele, quando a gente perdoa, esquece, apaga. Né? Acabou. Ele apagou do nosso
passado, o nosso pecado, ele não lembra mais. Exatamente. Então você tem que fazer a mesma coisa. É difícil? É difícil, mas com o Espírito Santo, porque o Senhor ordena o perdão, Ele manda a gente Aleluia. Perdoar, então é possível perdoar. Amém, eu creio. E o perdoar nos traz cura na alma, tira Amém. a amargura, tira Amém. todos os traumas, porque muitas pessoas que não perdoam cega e não consegue viver a alegria que Deus tem no presente para nós hoje. E Amém? a decisão também, né? Sim. Você quer viver bem? Você quer ter um relacionamento saudável, um casamento saudável? Esquece seu passado, não é? Viva o presente. Viva o hoje com Deus. Eu sempre falo para a pastora Núbia numa live que nós fizemos no Facebook. A mulher tá com o cara mais cobiçado de Jerusalém. Minha querida, você. desce lá para baixo, é meu marido. Vai bailando com ele lá. Chegou em casa, pula nos braços dele, beija ele, Isso aí. comemora com Meu ele. gatão, meu fofo, lindo, meu chuchu. maravilhoso, meu cheiroso. Isso que tem, eu sempre falo isso. O que é isso? Você tá com o Passa cara um mais batom, gato. põe uma roupa, ó. Maravilhosa, vai top, bailar com vai ele, bailar. é meu. Agora, recebe o marido desse jeito. Não tem casamento que tem uma parte que eu amo que Salomão fala, que é melhor você dormir em cima do telhado do que viver debaixo do mesmo teto com uma mulher rinchosa. Mical estava assim. Agora vamos pular rapidamente para uma outra mulher, Ló, né? Isso. Todo mundo conhece Gênesis, capítulo 19, versículo 26, aonde está escrito que ela olhou para trás, né? Os dois anjos que foram lá tirar a família dela lá da cidade, porque Ló foi considerado como justo por causa da intercessão de Abraão. Então Deus salvou todos por causa da intercessão desse homem. Você quer ler, pastora? Posso ler. Versículo 26. Tá. Gênesis 19, versículo 24 e 26. Só o 26. Só 26? Isso. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É muito triste, né? Uma mulher rica. Nós sabemos que Ló era um homem rico porque ele estava debaixo da bênção de Abraão. E os pastores começaram a brigar por causa da mistura, né, dos animais que eles tinham. Então Abraão falou, se você for para a esquerda eu não vou, e se você for para a direita eu não vou. Então se você for para a esquerda eu vou para a direita, e assim vai. E Ló escolheu as Campinas, né, e foi para lá. Quando chega lá, lógico, ele continuou rico, e o pecado daquela cidade subiu aos céus. Subiu aos céus e Deus ia descer com juízo sobre ela. O que Deus faz? Ele avisa o amigo dele, Abraão. Eu não posso destruir aquela cidade sem avisar o meu amigo Abraão. Que intimidade profunda que esse homem tinha. Ô, glória! E Abraão intercede, Deus manda os dois anjos lá e tira. Todo mundo conhece a cidade, vamos abreviar aqui. A história, né, de Sodoma e Gomorra, e tira a família de lá. E o anjo pega pela mão, as filhas Ló e puxa da cidade e fala, ninguém olha para trás. E essa mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Meu Deus. E as consequências que teve para a família, essa olhada dela para trás foi gravíssima, gravíssima, gravíssima. Ali Ló foge com as filhas lá para uma caverna, as duas filhas embriagam o pai, e ali ele tem relação com as filhas, cometendo um pecado de incestuoso. E as duas têm dois filhos que se tornam inimigos de Moabe, né? Os Moabitas e os Amonitas, que depois no presente se tornaram dois inimigos terríveis do povo de Deus. O que é o mais interessante? Aquela olhada para trás, ela virou uma estátua de sal e destruiu toda a família dela. Uma geração incestuosa, inimigos, né, do povo de Deus. E o mais triste que eu sempre falo, uma olhada para trás de coisas que ficaram lá. Eu conheço uma mulher que ela casou, um testemunho rapidamente, com um homem um pouco mais jovem, e ela vem de um casamento de um homem rico. E ela nunca esquecia as regalias que ela tinha lá no passado.
E na hora da briga ela jogava no presente do atual marido. Meu Porque Deus. houve uma separação. O primeiro marido pediu uma separação e casou com outra. E foi muitos anos ela carregando esse problema. E afetava o relacionamento dela aqui na frente. Por causa do passado. Ela não tirava os olhos da regalia que ela tinha lá atrás. A Bíblia não diz o porquê que ela olhou para trás. A Bíblia só diz que não era para olhar. E as consequências de uma mulher tola, que trouxe para a vida das filhas dela, que trouxe para a vida de um pai, que também ali é condenado à embriaguez, porque foi sobre inconsciente. Ele estava inconsciente e aconteceu uma tragédia dessa. Trazendo para os dias de hoje, tem coisas que você não tem que olhar para trás. Com Jesus é tudo novo. Amém. Glória a Deus. É para olhar para frente, porque Amém. o que ficou para trás acabou e o Senhor, ele cumpre aqui na frente tudo novo. Amém. Deixando para trás as coisas que já ficaram. Então, a mulher, você que não deixa de olhar para trás, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse isso e vai e começa a procurar as coisas. Assim, eu tinha tal coisa e agora eu não tenho. Exatamente. Nunca valoriza o que tem. Nunca Tá valoriza sempre o que pensando tem. naquilo que já teve. Exatamente. Tem decisões nossas que traz consequências. Se fosse só para nós, seria muito bom, mas traz para todos que estão dentro da sua casa. Assim é como fala lá no livro de Jonas, né? Exatamente. Que Jonas, ele estava em rebeldia, Deus manda ele para um lugar E ele e vai ele pro vai para outro. E ele tá dentro de um barco e por causa da desobediência dele, todo mundo perece. Todo mundo, financeiramente, perderam Todas tudo. as áreas. Medo. Então, a mulher ou o homem, que são duas autoridades espirituais, quando eles não obedecem a palavra, porque foi falado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Então, Deus, ele não quer que você viva de experiências que você já passou, que você já teve. Ele quer que você viva o novo. Se você tiver uma oportunidade de um novo casamento, como essa pessoa que ela conhece, Exatamente. viva o novo. Viva uma vida simples, Uma mas vida feliz. simples, mas feliz. Esquece o que você já teve. Então, nós temos essa mania de estar trazendo a esperança, né, o passado de volta, esperança, aquilo que não traz esperança. Você trazer uma coisa que não vai te ajudar em nada. Então, nós temos que olhar e viver o hoje. Exatamente. E Jesus Cristo, ele diz em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai da mulher de Ló. Por que ele coloca isso ali, o evangelista? Para a gente não cair no mesmo erro. Então, isso é afirmado na nova aliança. Ali ele fala para a igreja, mas nós podemos trazer isso tanto para a vida sentimental Sim. e aplicar na vida espiritual. Amém. Vamos Glória falar a rapidamente Deus. de Abigail, que é a última mulher. Então, mulher, olha, nós estamos falando assim aqui de 3 mulheres, exemplos a não fazer. Não fazer. Que não pode. Não pode. Né? Não Lógico, pode. quem nunca, né? No rosto do marido falar, mas se eu tivesse, né, assim, assado, se você não tivesse tirado da casa da minha mãe, se eu tivesse com os meus pais, ou se eu tivesse fazendo tal coisa, eu não estaria. Quem nunca, né? Eu já fiz Jogou isso. no rosto. Quem nunca falou comparação, né? De um ex com o seu atual. Quem nunca fez isso? Isso fere muito. Só que isso machuca. Isso fere muito. Né? Isso fere. Então, Fere. assim, não são coisas que vai agregar nada. É que eu falei, você tem que tomar a decisão de viver bem. Exatamente. Está casada? Isso. Viva bem. Agora você vai tomar a decisão de viver mal? Briga, discute, Casamento fica rompe. comparando. Aí uma hora... E eu aprendi uma coisa, que um casamento, quando ele começa a se ruir, quebrar, casamento é uma instituição divina. Destrói o casal, os filhos também ficam com sequelas e a igreja fica doente. Então tudo começa dentro de casa. Sim. Adoece. Aí você vai para a igreja, a gente que pastoreia, você encontra filhos com traumas, filhas com traumas, mulheres, homens. Então, para ser curado de uma coisa que poderia ser evitada se realmente se submetesse à vontade da palavra de Deus. Amém. Onde é a outra passagem que eu acabei Primeiro não livro de perdendo Samuel, aqui? capítulo 25, a mulher 25. maravilhosa, Abigail. Uau! Essa é uma mulher Abigail, que... tá aqui. Pode ler. 3:15. Vamos lá. É onde Deixa eu ela colocar vai. aqui meu óculos.
Sim. A mulher, fica atenta, porque o Senhor, Ele está falando aos nossos corações. E às vezes a gente pensa que a gente já viveu tudo nessa vida. Não viveu. Não viveu. Porque o pecado, ô Rosilene, são os mesmos. Ó. Entra a geração e sai geração. E os pecados é o mesmo. Fornicação, adultério, prostituição, roubo. É os mesmos. Os pecados não mudam. O que Hoje muda são as é mais famílias. rápido. É mais rápido, é. Tem os Facebook, muito mais rápido. tem Facebook. Tem Olha, Facebook, no instantinho você pega. Vamos falar uma coisa de Facebook aqui, que eu acho engraçado. É que hoje em dia a pessoa tá namorando. Vamos citar isso aqui, né? Começou a namorar e coloca lá um relacionamento sério. Aí você só vê foto. É foto sorrindo, é só love e só coração. Dá um tempinho, daqui a pouco você não vê mais nada. Aí vai ver, daqui a pouco já relacionamento sério, já tá com outro. Verdade. Não que isso seja errado, mas assim, ó, uma dica, mulher, não denigre sua imagem. Você quer ter uma pessoa, conheça essa pessoa, namore, né? Porque tem que se namorar para se conhecer. Exatamente. Né? Porque o casamento é coisa séria. Hoje as pessoas estão se ajuntando, estão ficando juntas, daqui a pouco dá 1 ano, 2 anos, não tá mais nem junto. Sim. Pior que tem filhos, né? E os sinais também, que Jesus falou o quê? Que a boca fala que o coração tá cheio. Você percebe quem é a pessoa nas suas brincadeiras, o que ela fala. Então, mulher, você conheceu uma pessoa legal, você estava esperando no Senhor, você quer se casar, né? Conheça a pessoa, você homem, conheça a pessoa. Quando tem um tempo de relacionamento, aí leva lá para sua família conhecer. Sim. Quando conhecer a família, beleza, coloca lá, ó, relacionamento sério. Né? Não fica denegrindo a sua imagem. Eu tenho muitas amigas no Facebook e eu tenho umas lá que ela já tá, não sei nem quantos já passou ali, sabe? Isso tudo fica registrado. E nenhum homem decente vai querer casar. Então, e o homem, ele procura o quê? A mulher certinha. Uma mulher diferente. Ele não procura, olha, ele vai na balada, ele curte, tal. Mas pra casar, não é essa da balada, não. Exatamente. Né? Não é essa bagunceira, não. Não é essa que fica com um e com o outro, não. É lógico, hoje as mulheres têm uma outra cabeça. Muitas mulheres não querem nem casar. Não, mas a família, ela é de Deus. Ela é constituída pelo Senhor. Nós que queremos ter um relacionamento saudável com um homem sério, com uma mulher séria, ter filhos, né? Ter uma família, nós temos que fazer o quê? Procurar pessoas de bem, orar, pedir a Deus. Por que não pedir a Deus? Deus prepara o melhor. Então, não coloque a sua vida no Facebook. Não xinga a sua vizinha pelo Facebook. Não xinga seu marido, seu pastor, seu amigo. Sabe? Chega na pessoa e conversa. Nós estamos falando aqui de mulheres que querem ser curadas, mulheres que querem ser saradas. E isso não leva a lugar nenhum. É verdade. Tá bom? É verdade. Vamos lá. Vamos ler lá. 2 Samuel 3,15. Vamos lá. Pode ler, pastora Núbia. Enviou Isbosete. É 1 Samuel. É primeira, né? Segunda? Abigail. 1 Samuel 25. Ai, meu Deus. Versículo, nos perdoe. Tá aqui. 1 Samuel. Capítulo 25, versículo 23. Tá, vamos ler. Versículo 23. Isso. Vamos lá. Tá aqui marcadinho. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. 24. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 25. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é aquele qual é o seu nome. Amém? Amém. É bem interessante que é uma história muito linda, né? Uma mulher maravilhosa que vive com um homem opressor, né? Um homem muito rico, avarento e ingrato. Ali todo mundo conhece a história que Davi estava ali no deserto, estava com uns 600 homens, porque ele manda 400 e deixa 200 para exterminar a casa de Baal. Davi ficou tão bravo, porque Davi precisou de uma recompensa. De viveres, a Bíblia fala, né? Que
E quando o Davi manda o recado, o Davi é humilde, ele fala, olha, receba paz, ele manda, receba paz. E ele vai, e o moço que foi dar o recado, ele pediu, porque ele protegia os pastores, né? Naquela época tinha muito roubo, eles matavam os pastores que cuidavam dos animais e roubavam o rebanho do povo. Então, como Davi estava ali naquela guerra, fugindo de Saul, então ele protegia o rebanho. E quando ele manda pedir uma ajuda, primeira coisa que ele fala, o marido, né, o Nabal, quem é Davi? Ele praticamente anulou Davi. Todo mundo conhecia Davi. E vocês acham que ele não sabia da bondade que Davi foi para com os pastores e a proteção? Sim, com certeza. Mas o mais interessante, que o rapaz volta, dá a notícia para Davi, só que quem deu a notícia para Abigail foi um dos moços de Davi, que avisou lá, olha, Davi vem aí e vai furioso, não vai sobrar nenhuma criança aqui. Então, rapidamente, uma mulher que tinha provisão para viver com um homem duro, um homem que ela diz claramente que é louco, miserável, opressor. E naquela época a mulher era descartada por qualquer coisa. Então ela tinha que ser linda, maravilhosa, pisar em ovos e saber o momento certo de falar. Você já viu mulher que parece galo de briga? Não. Oh, essa é boa. Um dia eu falei isso num culto. Então, o galo de briga, ele empina o nariz, ele pula. Ele faz assim. Existem mulheres que, quando ela está irada, ela empina o nariz e ela aponta o dedão. É o dedo da acusação. Regala o olho. Vamos dizer que existem mulheres assim, né? Abigail não. Abigail não podia. Hoje nós temos a liberdade, muitas faz. Hoje a maioria dos divórcios é intolerância do gênio incompatível. Incompatibilidade de gênio. Então, o mais interessante, pastora Núbia, e a todos vocês que estão ouvindo, é que essa mulher, quando ela recebe o recado, ela já corre na frente, pega os servos, olha, leva isso, leva passa, leva cordeiro, leva pão, alimentando esses homens lá, o vinho, que eu já vou. E ela vai ao encontro de Davi antes que ele chegasse. Então, ela vira um escudo para a sua família. Ela protege a sua família, mesmo sabendo que aquele homem merecia a morte. Mas ela estava preocupada com os inocentes de sua casa. Porque Davi vinha furioso. Davi furioso, a fama de Davi ia fazer uma loucura. E ela se prostra ao chão, pegando o problema do marido para ela. Ela não tinha nada a ver com a natureza ruim e má daquele homem opressor. Mas ela era uma mulher inteligente e amável. Ela não agia com sentimentos. Diferente de Mical, diferente da mulher de Ló. Totalmente diferente. Uma mulher bem resolvida no seu emocional. Poderia arrancar os cabelos, sair correndo, ficar desesperada, contar para o marido numa hora errada, porque o marido estava bêbado. Podia aproveitar a situação que Davi estava vindo furioso e dá linha na pipa. Exatamente, foge com meus filhos, mata o resto. Mata o resto. Minha oportunidade de ficar livre desse homem louco. Mas né? Ela era uma mulher amável e ela não pensou só em si. Não, ela pensou nos inocentes, nos servos que ela tinha, nos filhos. E ela se prostra. E naquela sabedoria, ela faz Davi voltar a si. E nisso, os servos dele, né, os soldados já estavam comendo, já estavam se alimentando. Uma mulher extremamente... Eu falo que ela é uma estrategista. Amém. Ela teve estratégia. Para nós começarmos a terminar já, eu acho muito lindo, porque hoje em dia muitas mulheres falam que não vai ser tapete de homem. Eu sou submissa, mas não sou tapete. Eu tenho os meus direitos, eu luto pelos meus direitos. Quando uma mulher cristã luta pelos seus direitos, à luz da Bíblia, ela se submete. Amém. Ela se submete à palavra. E a ordenança que o Senhor falou, o homem é o cabeça.
Sim. O homem morre, tem que dar vida pela sua esposa. Eu sei que muitos não fazem isso. Não consegue ainda. Muitos não conseguem ainda, mas você, mulher, com sua sabedoria, vai mudar esse homem brutão Amém. que você tem. Sim. Ou esse homem que é um banana também. É, tem o banana, que a gente não falou Tem o dele. banana que mas se a gente esconde. pode Esse é voltar. outro dia. Outro Pode dia nós vamos voltar. falar do homem banana. Onde a mulher tem que tomar atitude à frente de tudo. Ele acostumou Sim. a estar sempre atrás das asas dela, né? Nós Mas vamos deixa isso voltar. para outro Deixa outro vídeo, vídeo. mulherada. Mas o mais interessante, ela se tornou um escudo para os inocentes. E ela foi tão extraordinária que ela fez o seu marido, o rei, não, Davi não era rei ainda, desculpe os erros, mas a voltar, a ira dele saiu. Diferente de muitas mulheres que quando o marido está nervoso, ela joga o quê? Gasolina. Pra ficar mais Põe nervoso fogo. Aí inflama tudo e vira aquela desordem. Existe um momento que você tem que ser uma pacificadora. Amém. E fechar a boca no momento certo. Assim ela conseguiu fazer Davi voltar à sua mente, passou aquela raiva. E quando ela volta para casa, ela espera passar a bebedeira do marido. Aí ela vai contar a loucura que ele ia fazer. E em 10 dias, eu falo que ele teve um infarto. A Bíblia diz que foi Deus que feriu Nabal. Davi ficou sabendo disso e ele casa com ela. Ele não ia perder uma mulher daquela tão extraordinária. E existem muitos homens que não olham o valor que uma mulher tem, como Abigail. Tem muitas Abigail por aí. Tem. Muitas Abigail. Para terminar, pastora Núbia, a minha parte até aqui, eu sempre falo, pegue aquilo que é bom para você. Quando você é uma mulher sábia, você constrói tudo com os tijolinhos da oração e da sabedoria. E você vai colhendo os frutos. Amém? Amém. Nós vamos ficar por aqui. E eu quero pedir para você que vai assistir esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho e deixe suas sugestões também de próximos vídeos, tá bom? Shalom, shalom, glória a Deus. Amém? Obrigada.